Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional, agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Homem mata colega de trabalho após discussão dentro de depósito em Taguatinga. Guilherme Glória. O assassino não se intimidou nem com a presença das câmeras, nem de várias testemunhas e atirou contra o colega de trabalho que veio a falecer. A polícia já identificou esse criminoso e a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco. Mais um caso de feminicídio no DF. Homem mata companheira em Ceilândia. Sônia Guerreiro. O homem ainda chegou a acionar o corpo de bombeiros, alegando que a companheira estava com dificuldades para respirar. Só que durante o atendimento ele fugiu do local. A polícia investiga o caso que ocorreu ontem à tarde. Obrigada, Suane. E hoje vamos mostrar como é o preparo dos alimentos lá no Na Praia. Michael Leão conta pra gente. Exatamente, Vitória. A gente vai invadir a cozinha para te mostrar todos os detalhes e principalmente quais os cuidados que são tomados aqui na garantia da preparação dos alimentos, para que você se divirta e tenha também segurança na hora de almoçar, jantar, fazer aquele lanche bacana. É daqui a pouquinho, viu? Valeu, Michael. Hoje é quinta-feira, 4 de agosto. Nosso jornal já está no ar. Nós vamos começar esse jornal com notícia boa, em clima praiano. Hoje nós estamos na praia. É sempre bom quando a gente vai para um evento, uma festa ou um restaurante e a gente sabe que pode comer tudo com segurança, né? Sem aquela preocupação de como aquele alimento foi preparado e se vai causar algum dano à nossa saúde. Lá no Na Praia existe uma equipe só para cuidar da qualidade de tudo que é consumido durante o evento. Muito legal, né? Assim você sabe que vai poder comer e beber com segurança. E hoje, em plena quinta-feira, quem está lá aproveitando o clima praiano é o repórter Michael Leão, como você viu aí na entrada do jornal, né? Vamos lá, Michael. Vamos ver o que você está aprontando por aí. Conta pra gente. Eu fiquei sabendo que você já vai aproveitar para almoçar aí na praia hoje. Oi, Vitória, é isso mesmo, quintou em clima praiano e o melhor de tudo, a gente invadiu a cozinha para mostrar para você aí de casa que você pode comer com muita tranquilidade aqui no Na Praia, que tudo que a gente está vendo aqui, ó, é de extremo cuidado. Para começar, a galera que chega para trabalhar aqui passa primeiro ali pela frente onde a gente vai mostrar. Seguinte, tem uma pia, começa já pela pia só para lavar as mãos. Essa pia aqui é reservada, não pode lavar nada, por exemplo, a gente está bem do lado da cozinha, nada de lavar vasilha aqui, ela é destinada exclusivamente para as mãos. Quem vai explicar para a gente? A Target Rocha, ela que é uma das responsáveis justamente por garantir a qualidade, estava me contando o seguinte: tudo que a gente está vendo montado aqui foi pensado bem antes, até na parte da elaboração do projeto, junto com a Qualifica, para manter justamente a qualidade dos alimentos e de tudo aqui no Na Praia, né? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Toda a estrutura que foi apresentada aqui agora foi pensada e idealizada com muitos meses de antecedência, exatamente para garantir não só um local voltada para gastronomia, diversão, mas também focada muito na qualidade. E esse ponto aqui que ele mostrou, exatamente, é um dos itens da lei destinado exatamente para os manipuladores de alimentos higienizarem suas mãos. Tá, vou pedir para você andar com a gente. Esse aqui é apenas um dos pontos, porque ao longo da cozinha, que a gente vai entrar agora, o Daniel Borges vai mostrando pra gente, tem vários outros critérios. Para começar, eu já tô vendo ali o rapaz passando álcool na bancada, ela já tá extremamente limpa, mas eu vejo que ele tá reforçando ali. Esse é um dos critérios também? Exatamente. Esse procedimento é necessário porque primeiro realiza-se a limpeza, jogando álcool, sabão, e o procedimento seguinte é a desinfecção, onde a gente aplica álcool 70 para diminuir a quantidade de micro-organismos e garantir ali a manipulação de um alimento seguro de qualidade numa estrutura limpa e com a mínima quantidade de micro-organismos patógenos, né, que podem causar alguma doença para o consumidor final. Ingrid, a gente estava, inclusive, vou te chamar para a gente continuar indo para o lado de lá, que tem alguns outros critérios lá. A gente vai passando aqui, gente, é uma cozinha, todo mundo tomou os cuidados de limpar. Olha que prato bacana, Daniel, mostra para quem está em casa, sendo preparado aqui, a gente vê o pessoal, todo mundo trabalhando com luva, máscara. Esses também são uma das exigências, né?
Exatamente. Por conta do Covid-19, é necessário até a presente data a questão do uso das máscaras, e as luvas são indicadas quando o colaborador está finalizando uma preparação. Então, não é permitido tocar o alimento pronto para o consumo ali direto com as mãos, então recomenda-se o uso de utensílios ou as luvas para poder realizar esse procedimento. Do lado de cá a gente tem também aquela estufa que você estava mostrando, e ao contrário de só ter esses alimentos separados já para facilitar na preparação, aqui também é mantida a temperatura ideal para cada alimento. Isso, aqui a gente tem uma pista fria que garante o alimento na temperatura de segurança. O alimento ele não pode ficar em temperatura ambiente nunca, ou ele tem que estar acima de 60 graus em banho-maria, como a gente tem aqui esse equipamento, que mantém os alimentos acima de 60 graus, ou a pista fria, que você mostrou, que de fato tem que garantir ali o acondicionamento do alimento em exposição ali durante o movimento, porque a gente já começou o movimento e tem que estar ali pelo menos abaixo de 10 graus. Por falar em movimento, eu vou até pedir para o Daniel mostrar aqui pra gente. Segura aqui rapidinho o prato, porque tá na hora do almoço, é hora da gente passar à vontade em quem tá em casa. Vitória, olha só que ele vai chegar um pouquinho para trás pra gente fazer a manobra, mostrar essa preparação que tá acontecendo aqui no restaurante. Olha que prato maravilhoso, e o principal, a gente saber que pode comer sem preocupação, porque foram tomados todos os cuidados necessários. Além de bonito, o prato também está todo respaldado por uma série de critérios que são tomados. É uma listinha mesmo a seguir, né, Tagri? Exatamente. Antes do evento começar, inclusive, a gente tem aí um manual de operações onde os operadores precisam, de fato, seguir. E, basicamente, são critérios da legislação federal, RDC 216, Instrução Normativa 16, que é uma legislação local. Então, todos os operadores foram capacitados e são monitorados constantemente para, de fato, a gente garantir a qualidade que o evento se preocupa muito, né? Com a qualidade do alimento pronto ali para o consumo. Tagri, obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos. Agora, a gente vai dar uma volta lá para fora, justamente para ver onde o pessoal está degustando esses alimentos maravilhosos. Vitória, o cheiro aqui, você não tem noção. Para quem está em casa, na hora do almoço, para quem ainda não almoçou, esse cheiro gostoso. E o melhor de tudo é a gente saber que pode comer, como você bem disse, sem preocupação, comer, beber, porque a gente viu que a questão realmente é séria, tem todos os critérios. A Tagri estava contando pra gente que antes mesmo de toda essa estrutura aqui ela ser construída, essa equipe que cuida de todos os restaurantes aqui do Na Praia tem justamente o cuidado de, inclusive, se reunir com a equipe técnica, para, inclusive, dos arquitetos na hora de elaborar, por exemplo, onde vai ficar cada parede, cada porta, porque todo esse esquema é preciso ser organizado, planejado, justamente para que não tenha nenhum problema, que seja tudo organizado. A gente vê as portas, você consegue passar sem precisar ficar tocando nelas. E claro, chegou a melhor parte, inclusive o Guilherme Brasil já está aqui com a gente, um dos proprietários desse restaurante, para mostrar. A gente mostrou a parte da cozinha lá de dentro, que mostra o cuidado que vocês têm justamente para que quem venha degustar, almoçar, tenha realmente preocupação só em se encher. O resto não precisa de nada, né, Guilherme? Com certeza, Mike. É uma das nossas prioridades do Coco Bambu, né? E a Barraca do Coco, em um evento do porte que é o Na Praia, não poderia ser diferente. A gente busca seguir todos os critérios, além da vigilância sanitária, as orientações da equipe da Qualifica, como a Tagri citou, e tudo isso em prol do prato chegar para o cliente na máxima segurança e qualidade. Esse é o nosso objetivo. Vitória, a gente vê o pessoal comendo aqui, ó, tem inclusive areia aqui do lado. Daniel Borges vai mostrar pra gente, você come realmente sem preocupação nenhuma, sem precisar ficar, nossa, será como é que esse alimento foi preparado? Porque aqui a gente vê com toda a tranquilidade do mundo, toda a certeza, todos os cuidados que essa equipe toma. Vou inclusive pedir pro Guilherme sentar, que a gente vai continuar conversando por aqui, porque, Vitória, você sabe que eu vim pra cá, inclusive eu vou comer daqui a pouco, mas a gente falar realmente sobre a importância de se preocupar com os alimentos. A gente tá vendo aqui tudo pronto, tudo montado, né, Guilherme? Mas antes mesmo de começar a construção, já teve um trabalho muito grande por preocupar realmente com a qualidade, com a segurança desses alimentos? Sem dúvidas, a gente tem que focar alguns meses antes em treinamento, né? Temos uma equipe de nutrição 24 horas para isso, pensando em rotinas de treinamento para a equipe, para que todos saibam seguir essas exigências, esses critérios que além do Na Praia, o Coco Bambu já segue também, né, há muitos anos. E esse é o nosso principal foco aqui da barraca. E a gente vê que a maioria dos alimentos também são produzidos aqui, então você já tem um cuidado maior. Não é aquela questão que vem produzido de outro lugar, preparado, e aqui reprepara aqui, não, que já tem tudo praticamente do zero aqui. Com certeza, Marco. É tudo feito na hora,
Temos um armazenamento pensado para isso, câmara fria, câmara congelada, diversos freezers dentro da cozinha, né? Pista fria, como vocês viram ali dentro. Tudo isso pensando justamente no alimento fresco e de máxima qualidade. Esse é o foco. E a gente vê, Vitória, a prova de que tem dado certo isso é justamente o movimento. A cada momento a cozinha vai ficando cada vez mais agitada, ou seja, tem que ter muito cuidado, tem que ter o preparo, igual falou, tem que ter uma preparação para conseguir atender todo mundo, né? Porque a gente vê que só está aumentando a quantidade de pessoas aqui atrás. Sem dúvidas. A barraca ela tem alcançado uma quantidade muito grande de clientes, né? Os finais de semana, para quem ainda não conhece, vale muito a pena vir. Estamos também funcionando todos os dias e atendendo aí 500 clientes muitas vezes, tendo uma quantidade muito grande de clientes também na fila de espera. Graças a Deus está sendo um enorme sucesso. O Guilherme já trabalha com a rede assim há muito tempo, então ele já sabe desse cuidado, mas quando as pessoas, igual por exemplo eu, que não tinha esse costume, chega agora pelas primeiras vezes, Guilherme, impressiona justamente todo esse cuidado, né? Sem dúvidas. Coco Bambu, ele cresceu com esse cuidado, ele cresceu com a equipe de nutrição, muito forte, né? Os sócios estão sempre preocupados, a gente está sempre preocupado em máxima qualidade de alimento, por isso toda essa estrutura, tudo isso pensado para isso. E o melhor disso tudo, Vitória, é que a gente vê a interação que tem entre a R2, a Qualifica e os próprios restaurantes. É uma parceria que tem o objetivo justamente de uma união para trazer a qualidade para o cliente, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. A Qualifica e a equipe da R2 está sempre juntos, estão diariamente aqui do nosso lado e funciona muito bem esse apoio, sem dúvidas. A nossa equipe de nutrição, já experiente, unindo esforços com a equipe da Qualifica, é um sucesso. Para a gente conseguir chegar nessa qualidade aqui de prato que muita gente já conhece, que o Coco Bambu tem. É um trabalho conjunto para trazer qualidade para quem vem apreciar, inclusive, Vitória, com certeza. Eu vou até pedir para o Guilherme não ficar de fora, não, hoje. Você vai experimentar também. Vem tudo certinho, organizadinho. E olha isso daqui, Vitória, o tanto que tá cremoso. Olha que maravilha. Eu vou até pedir para cá. Se eu fizer bagunça, não tem problema, ao vivo isso acontece mesmo. Mas eu não poderia encerrar depois de mostrar toda a qualidade dessa preparação sem antes degustar, né, Vitória? Então, prepara aí para passar à vontade. O jornal tá só começando, mas a minha participação ela vai ficando por aqui, viu? Boa tarde. Michael, tudo bem, né? Não deixe esquentar sua comida não, tá com a cara muito boa aí. Que delícia, almoção de quinta-feira com pé na areia, com um banquete desses, hein? Tá demais, mas come e vai embora trabalhar, porque você tem mais participação hoje aqui no nosso jornal, viu? Tá liberado ainda não. Volta pra gente, viu, Michael? Aproveite aí e se sobrar um pouquinho, traz uma marmita, né? A gente merece aqui também. Agora 10 para meio-dia, Michael passando vontade em todo mundo. Não é possível não, hein? Bom, mas vamos para o noticiário policial. Olha só essa história. Por causa de um desentendimento, durante o trabalho, um colega matou o outro em um depósito de materiais de construção lá em Taguatinga Norte. Nós vamos falar ao vivo agora com o repórter Guilherme Glória, que vai trazer mais detalhes dessa história para a gente. Guilherme, boa tarde. O autor desse crime já foi preso? Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. O autor desse crime ele já foi identificado pela polícia. A 17ª Delegacia aqui de Taguatinga Norte é quem está investigando e que está na busca por esse homem que não teve nem medo das câmeras, viu? Porque esse depósito de material de construção, ele é há muito tempo já atuando aqui na área, bastante conhecido. É uma empresa grande que tem toda uma estrutura. Então, obviamente, tem um sistema de câmeras de segurança, tem muitos funcionários. E o suspeito, né, na verdade já identificado aí, e mostra no vídeo, é o Thales Costa. De acordo com a polícia, esse homem teve um desentendimento. Ainda não se sabe explicar muito bem o que aconteceu, que tipo de desentendimento é esse, se foi um desentendimento pontual ou se era uma rixa antiga com a vítima. Mas o que acontece? Ontem ele entrou no local correndo atrás da vítima, o Diogo Reis Ferreira. Ele entrou no local, as imagens mostram essa correria, armado e efetuou alguns disparos. 2 acertaram o Diogo Reis. Ele levou um tiro no tórax e outro na perna esquerda. Nas imagens das câmeras dá para ver que ele senta no local baleado, mancando, e aí alguns funcionários vão até ele. Enquanto isso, o Thales, que efetuou os disparos, fugiu. Desde então não se sabe o paradeiro dele. A gente, é claro, estamos aqui na frente do local onde foi consumado esse crime e a gente conversou
com o gerente desse estabelecimento aqui. Os funcionários estão preocupados, estão assustados, não querem falar. O gerente pediu para explicar o seguinte, porque ontem, quando o vídeo começou a espalhar nas redes sociais, a informação era de que os dois, tanto vítima quanto assassino, eram funcionários desse estabelecimento. Mas, na verdade, o depósito, o que ele faz? O depósito contrata os caminhoneiros. E os caminhoneiros, por sua vez, eles, com a verba que eles recebem, eles decidem contratar os ajudantes e gastar esse investimento que foi feito neles da maneira que eles acharem adequados. Então, o que aconteceu? 2 caminhoneiros contrataram o Thales e o Diogo. Então, eles eram funcionários, de certa forma, assim, terceirizados. O gerente, por exemplo, nem conhece, de fato, a vítima e nem o assassino. Então, os caminhoneiros contrataram essas pessoas e elas vinham para cá fazer o descarregamento dos caminhões, levar e trazer materiais. Por isso é que não são funcionários do próprio estabelecimento que a gente está aqui na frente agora. Mas mesmo assim, é claro, né, que com as imagens e com as informações que foram colhidas ali, com tudo, foi fácil de identificar quem era o Thales. E aí já passaram essas informações e essas imagens para a polícia, que está buscando encontrar o paradeiro dele. Infelizmente, o Diogo faleceu depois de receber esses disparos, não aguentou os ferimentos e é mais uma vítima aí da criminalidade. Conversando aqui com os funcionários, o pessoal falou, olha, o que a gente mais quer é que se esclareçam as questões, primeiro de que eles não eram nossos funcionários, né? Não é uma responsabilidade da empresa, mas é claro que antes disso até eles querem que o assassino seja preso, porque eles não sabem se a qualquer momento ele pode voltar aqui para querer fazer mais vítimas. É uma pessoa perigosa, armada, mas a gente acredita e espera no trabalho da polícia que o Thales possa ser preso o quanto antes. Vitória. Imagina só, né? Um desentendimento ali no trabalho, uma discussão entre colegas, o outro sai, pega uma arma, volta, atira e mata. Ali um colega de trabalho, né? Então é realmente uma pessoa perigosa. A gente mostrou ali a cara desse suspeito, né? Desse homem, suspeito de ter cometido esse assassinato lá em Taguatinga. Então quem tiver qualquer informação, como o Guilherme passou aí, entre em contato com a Polícia Civil, 197, não precisa se identificar. É um criminoso que precisa estar atrás das grades. Então, a gente pede a ajuda também de toda a população. Obrigada, Guilherme, pelas informações. E funcionários de uma farmácia em Taguatinga reclamam da insegurança lá no local. No mesmo dia, eles tiveram que passar por 2 situações difíceis. No primeiro caso, um homem entrou se passando por cliente e furtou vários produtos. Depois, um morador de rua invadiu a loja e começou a fazer várias ameaças aos funcionários. Quem está lá e vai trazer mais informações para a gente é a repórter Soane Guerreiro. Soane, boa tarde. Que situação, hein? Que desespero aí, que preocupação para esses comerciantes e funcionários também, né? Com certeza, Vitória, uma preocupação constante e não é só nesse comércio, viu? Eu estou aqui na Comercial Norte, em Taguatinga, que fica próximo aqui à Praça do DI. E não só esse comércio, mas outros comerciantes também da área, eles reclamam da insegurança no local. Eles afirmam que está sendo mais frequente esses episódios de furto e também de ameaças, inclusive ofensas a funcionários aqui da região. E a gente vai conversar, inclusive, com a proprietária dessa loja que passou por essa situação nessa semana. Ela não quer ser identificada, mas ela quer contar, ela quer pedir que as autoridades façam alguma coisa, que tenha mais policiamento, que tenha mais segurança na região, porque está sendo difícil de trabalhar aqui, não é? Conta pra gente como tem sido esse dia a dia de vocês. Olha, tem sido bem difícil, porque a gente está à mercê dos bandidos. Eu, como fico sozinha na loja, eu tive 2 episódios na segunda-feira, agora dia 1º. Um dos bandidos roubou um produto da minha loja na parte da manhã e na parte da tarde eu sofri ameaça por outro bandido. Ele chegou pedindo produto, eu falei que não ia dar e ele começou a falar que ele que mandava na loja, que não era eu. Proferiu diversas ofensas, falou que na loja ia ter cadáver, que ia ter defunto e saiu. Deu 5 minutinhos, ele voltou, começou a jogar lixo na minha loja. Reiterou as ofensas e eu precisei chamar a polícia. E aí, o que foi que a polícia fez? O que foi desse caso? Teve alguma ocorrência? Conta pra gente. Sim, a polícia chegou, né? Perguntou o que tinha acontecido, eu mostrei as filmagens para a polícia e
Para sorte minha e azar do meliante, ele estava descendo, acho que ele ia entrar na minha loja pela terceira vez, eu identifiquei, a polícia parou, conduziu ele para a delegacia, nós fomos fazer o boletim de ocorrência, mas infelizmente não fica preso, né? E o que a polícia fala para vocês na questão do policiamento? Que não tem efetivo. Que eles ficam sozinhos para patrulhar diversas quadras e está complicado. E você, que é mulher, percebeu alguma situação nesse sentido também, de por ser mulher, essas pessoas ali tentarem se atrever a entrar, a fazer ofensas? Sim, como a gente fica sozinha, quando eles veem que só tá mulher na loja, eles crescem para cima da gente. Eles ficam bem valentões e a gente já percebe, já fica com medo, né? Eles intimidam mesmo para a gente não fazer nada, não reagir, não fazer nada. Obrigada pelo relato. E aí, uma outra situação, Vitória, que apesar das câmeras de segurança que eles têm aqui dentro das lojas e também do lado de fora ali, né, na saída das lojas, não tem jeito, essas pessoas chegam realmente, apesar das câmeras, apesar da polícia ser acionada. A gente também tem um relato aqui de um outro comerciante da região. Conta pra gente então, como é que tem sido? Pois é, bem complicado. Aqui na região eu já trabalho aqui, tem comércio há vários e vários anos. Moro aqui também na Redondeza, inclusive perto desses albergues. Então, estou vendo muitos relatos das pessoas e vejo também muitas pessoas que faz parte dessa moradia aí de albergue, perambulando, ameaçando, furtando. E aí eu acredito assim que esse projeto, para ser eficaz, teria que ter uma diretriz dessas pessoas poderem trabalhar, arrumar atividades para elas. Porque ficar perambulando aí os comerciantes e os moradores da região correndo risco do jeito que está, fica difícil. E aí, em relação ao policiamento também, mudou alguma coisa? Você percebeu que isso tem sido mais frequente ou não? Como é que era antes? Antigamente tinha policiamento e agora com os albergues que era para ter, eles sumiram. Então está faltando policiamento aqui na praça, nas redondezas. Muito obrigada aqui pelo seu relato. Então, Vitória, a gente está aqui então na Comercial Norte, próximo à Praça do DI, e não é só isso, não são só os comerciantes que reclamam aqui da falta de segurança. A gente também tem pessoas que são funcionários da região e que moram aqui também, que falam que já foram alvos aí não só de furtos, como também de roubos. É o caso aqui dessa pessoa que também não quer se identificar e vai contar pra gente. Boa tarde. Então, eu moro aqui a 2 quadras abaixo dessa ONG que foi aberta e, infelizmente, já não só sofri o furto como roubo e tem também a questão da pracinha aqui ao lado, né? Que ela é muito boa, mas as crianças não podem brincar ali, não tem segurança, não tem policiamento. Nós estamos realmente à mercê, infelizmente, dessas pessoas. Obrigada. Então, Vitória, essa situação, uma falta de policiamento aqui na região e a gente vê, então, né, que apesar dessas câmeras de segurança, as pessoas não têm se intimidado, Vitória. Sônia, é complicado, né? Complicado trabalhar. Você, além de jornalista, pode falar muito bem que você também é empresária, né? Então, manter um negócio ali, você precisa de um mínimo de estrutura. E esses comerciantes, como você mostrou, não têm tido isso, né? Principalmente também, aí, não só os comércios, né, que estão sofrendo, mas também os moradores. Essa moradora aí disse aí que nem as crianças conseguem brincar na rua. É claro que essa questão de pessoas em situação de rua é uma questão social, é muito mais profunda, né, para a gente discutir aqui, mas esses moradores, esses comerciantes precisam de mais segurança, porque não dá ter esses prejuízos todos os dias, né, Sônia? Obrigada, viu, pelas informações. E quem tem processo na Justiça do DF está precisando de paciência esta semana. O setor de informática do TJDFT continua a investigar problemas que tiraram o site do ar desde domingo. Essas testemunhas vieram hoje à sede do Tribunal de Justiça participar de uma audiência em favor de um homem que há quase 7 anos tenta provar sua inocência. Vamos ter que voltar para trás e esperar eles contactar novamente para que nós venhamos estar testemunhando aqui. O site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios foi retirado do ar no fim de semana, quando a Corte identificou uma atividade maliciosa na rede. As equipes de cibersegurança do tribunal conseguiram evitar a invasão dos sistemas judiciais e administrativos e também de todas as bases de dados. Mas, por cautela, o site e outros sistemas foram desligados para uma investigação em conjunto com especialistas da Microsoft. E a tecnologia avança de forma muito rápida. Então, às vezes, quando o órgão consegue finalmente adquirir um produto ou um serviço de segurança da informação, ele já está atrasado com relação à tecnologia. Então, é preciso
que o setor público comece a pensar, a criar uma forma de fazer um processo de compra mais ágil, de forma a acompanhar as novidades tecnológicas. Com o sistema fora do ar, o órgão informou que está funcionando em esquema de plantão, por meio do Núcleo Permanente de Plantão Judicial. O tribunal informou também que ficam suspensos os prazos processuais e administrativos até o restabelecimento do serviço. Sem acesso ao portal eletrônico e ao site do tribunal, a advocacia encontra-se privada de acessar seus mais de 650 mil processos. Oficialmente ainda não houve uma previsão de retorno, mas a advocacia foi informada que o sistema aguarda apenas a liberação de testes que estão sendo realizados internamente. Nesta quinta-feira, o tribunal vai continuar com as atividades suspensas. Enquanto isso, não só a rotina dos tribunais, como também dos escritórios de advocacia foi alterada. Nós não conseguimos acompanhar os processos que temos em curso para elaboração de petições, nós não conseguimos verificar as jurisprudências do tribunal, não conseguimos passar informações aos clientes sobre os processos, mas principalmente afeta a pauta de audiência. Como, por exemplo, tínhamos um processo que estava aguardando audiência há uns 4 meses e provavelmente essa audiência será remarcada. Para a família, lá do início da reportagem, está difícil lidar com o impacto provocado pelo adiamento dessa audiência. Há um impacto muito grande. Nós que trabalhamos no judiciário, somos operadores de direito, a gente tem acesso às varas. Então nós sabemos, mais ou menos, tem vara que você leva 2 meses, 3 meses para conseguir um despacho, porque é muito processo. Então paralisar uma semana... Lá na frente, isso vai retroagir, vai significar meses de trabalho para poder se recuperar. Se é que dá para recuperar. Bom, o TJDFT informou agora há pouco que todos os serviços do site já voltaram a funcionar normalmente. Já o expediente da Secretaria e dos ofícios judiciais vai ser normalizado amanhã. Qualquer dúvida é só ligar nos telefones 3103-7338 ou no 999897254 ou enviar um e-mail para nupla@tjdft.jus.br. Nós vamos conversar agora com o médico clínico geral, Lucas Albanaz. Doutor, obrigada pela participação. Como mostramos na reportagem aí, né, a família acredita que o jovem tenha se infectado na Universidade de Brasília. E relatos de estudantes nas redes sociais mostram um convívio próximo com gatos que vivem ali na UNB, animais que entram nas salas de aula, bebem água ali no bebedouro dos estudantes. Explica pra gente, esse contato, né, dos animais de rua com os alunos pode mesmo ser um risco? Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. Pois é, Vitória, o principal aí que a gente tem que colocar para a população é que esse contágio aí da raiva, ele se dá por um contato direto com o animal. Seja por arranhadura, seja por uma mordedura, né, tem que ter um ferimento e a gente tem um contato com a saliva do animal. Então, assim, nos bebedouros, né, um animal compartilhar é bem difícil porque esse vírus ele não vai sobreviver por muito tempo, né? Se ele estiver exposto a uma temperatura mais elevada, acima de 50 graus Celsius, ou mesmo a luz solar, a luz ultravioleta, esse vírus ele não vai permanecer. Agora, o que a gente precisa conscientizar a população é não fazer contato com animais desconhecidos, né? Sejam cães, gatos, né? Porque isso aí realmente pode levar nós a uma exposição de risco, como foi o caso visto agora. Sim, porque muita gente é apaixonada mesmo pelo gatinho, cachorrinho. O que a gente deve observar, principalmente no comportamento desses animais que não são ali nossos, né? Para não se aproximar. Tem alguns detalhes que chamam a atenção? Com certeza. O ideal são esses tipos de animais que a gente não conhece a procedência, a gente não se aproximar. Mas aqueles animais que observamos também, como ele mesmo colocou aí para a família, né? Um andar mais cambaleante, uma dificuldade para visualização de luz ou algum sinal neurológico ali como tremores, né? Dificuldade de andar, um miado diferente, um latido diferente. Todos esses são sinais aí de alerta para que a gente possa pensar numa doença nesse animal. Sim, locais com muitos morcegos, né? A família colocou que lá na UNB, né, tem um registro de vários morcegos e foi justamente o vetor, né, de transmissão do vírus desse jovem. É preocupante? A gente precisa ficar ali em alerta? Sim, a vigilância coloca aí para a gente não entrar em locais que tenham presença de morcegos,
né, sejam cavernas, sejam locais escuros, locais inabitados, porque o contato com esse animal também, não só a mordedura, mas como a arranhadura também por esse animal pode transmitir. E esses animais, eles podem transmitir também para o gato, para o cachorro, né? A gente não pode colocar exatamente que foi o morcego, mas esse vírus, ele veio do morcego. Agora, se ele chegou a passar num gato, se ele chegou a passar num cão antes, a gente ainda não tem essa informação. Infelizmente, esse dado ficou vago aí pra gente, né? E o que nos deixa em alerta para todos realmente, assim, depois de 44 anos, um caso no DF, a gente já teve alguns casos aí também em Minas Gerais, realmente a gente vai ter que ter mais cuidado aí com essa doença. E é um alerta a questão de animais de rua. A gente já fez algumas reportagens sobre cachorros de rua ali amedrontando a população de algumas regiões administrativas aqui do DF. Esse caso da UNB, que os estudantes falam do aumento, né, dessa população de gato. Isso é um alerta, precisa fazer o controle ali da população desses animais? Sim, a gente precisa ter um controle rigoroso, até porque esses animais, eles, como colocado aí, eles podem ser os vetores, né? Então, os animais não vacinados, a gente tem campanhas de vacinação dos animais domésticos. Todo animal doméstico, ele tem que ter o seu cartão vacinal, ele tem que ser vacinado periodicamente, geralmente uma vez ao ano. Então, esse animal que ele está aí convivendo em ambiente de rua, a gente não tem esse controle. Então, é fundamental que possamos notificar as zoonoses, ou aos responsáveis aí para que a gente faça esse controle. E em caso de mordida, arranhadura, é correr mesmo para uma unidade de saúde? É importante lavar também o ferimento? Qual o procedimento? Olha, a gente vai avaliar primeiro se a gente sabe a procedência desse animal. Se esse for um animal de um vizinho, um animal próprio, que a gente tem um controle, a gente vai observar esse animal por 10 dias. Mas inicialmente a gente vai lavar com água em abundância e procurar uma orientação médica, né? Seja em unidades de saúde públicas que tenham realmente uma recomendação para isso, porque pode ser caso de animais que a gente não consiga fazer a avaliação desse animal pelos próximos 10 dias, que a gente precise fazer a profilaxia pós-exposição, né? Tomar realmente as vacinas aí para não correr o risco de desenvolver a raiva. Sim, a vacina humana só é aplicada após o ferimento, né, de um animal desconhecido. Então, a única forma de combater a raiva é mesmo a vacinação dos animais? Isso. A gente tem a vacinação humana para casos de profissões de alto risco. Então, por exemplo, bombeiros, né, veterinários, são pessoas que estão já em exposição de risco, essas pessoas são pré-vacinadas. Mas a população em geral, que não tem um risco elevado de ter o contato com o vírus da raiva, e isso a gente só faz essa vacinação pós-exposição. Então, o nosso principal cuidado aí como população realmente vacinar os nossos animais domésticos e o cuidado com esses animais desconhecidos, animais silvestres também. Às vezes a gente vai para uma cachoeira e quer dar um alimento aí para um macaco, um mico, né? Isso aí tudo é um comportamento de risco. Sim, doutor, só para a gente encerrar, né? Então, se você tem um bichinho ali próximo à sua casa, você não conhece, mas está sempre ali na região, mas não é seu. Você não sabe para onde ele vai, se ele já é vacinado. Então, se te arranhou, até mesmo na lambida, é importante ficar atento e já, enfim, procurar aí manter todos os cuidados? Com a arranhadura, sim. Uma lambida, se você tiver um machucado ou realmente for seguida de uma mordida, é realmente fundamental que a gente faça essa avaliação. E deixar aí uma mensagem para toda a população que a raiva ela tem uma letalidade próxima a 100%. A gente tem pouquíssimos casos no mundo que conseguiram escapar. Então a gente realmente tem que ter cuidado, tem que ter uma avaliação a fundo para que a gente não possa correr esse risco, porque uma vez desenvolvida a doença, é muito difícil de escapar. Doutor Lucas, muito obrigada pela participação do senhor, por todos os esclarecimentos aqui no nosso jornal. Obrigada, viu? Foi um prazer recebê-lo. Obrigado, Vitória. Boa tarde aí. Boa tarde a todos.
E a Secretaria de Saúde suspendeu a aplicação da primeira dose da Coronavac contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos de idade. Segundo o GDF, a Secretaria tem apenas 4.000 doses de Coronavac reservadas para a aplicação da segunda dose. Então, todas as pessoas que receberam a primeira dose estão com a segunda garantida. Agora, a Secretaria espera que o Ministério da Saúde mande mais vacinas para retornar, essa imunização infantil. Os trabalhadores que tiveram Covid-19 e ficaram com sequelas temporárias ou permanentes têm direito a benefícios previdenciários pagos pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. As regras valem para todos os segurados que contribuem para a Previdência Social. Ainda sem vacina, Eli precisou ser internada quando teve Covid-19 no início do ano passado. A professora universitária também ficou com uma sequela que deixou o retorno ao trabalho bem difícil. Canseira, eu fiz acompanhamento com o pneumologista, disse que eu tinha adquirido asma no pós-Covid. Eu cheguei a usar a bombinha. Trabalhadores como Eli, que tiveram sequelas da doença e contribuem para a Previdência Social, têm direito a benefícios. Entre eles, o auxílio por incapacidade temporária, antes chamado de auxílio-doença. Esse benefício pode ser concedido ao empregado que não puder exercer a função por um tempo e estiver afastado do trabalho por mais de 15 dias corridos ou intercalados no período de 2 meses. Segundo esta advogada especialista em direito previdenciário, é preciso comprovar por laudo a relação da incapacidade com a sequela. Tem que vir toda a descrição da doença, da CID, ele vai ser consultado, no caso, pelo perito do INSS e lá vão verificar se ele está realmente incapacitado ou não. Dependendo do caso, os segurados também têm direito à aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, para quem não puder mais exercer qualquer atividade, auxílio acidente, pago a quem ficou com sequelas definitivas, que diminuem a capacidade para o trabalho, como lesões nos pulmões, por exemplo, e, por último, pensão por morte para os dependentes dos segurados. Eu acredito que a maioria das pessoas não saibam disso. E acredito também, com certeza tem muita gente que deve ter sequelas piores que eu. Uma pesquisa mostra que os videogames podem estimular a inteligência das crianças, inclusive com o aumento do QI. Mas especialistas alertam que o equilíbrio deve prevalecer na hora de medir o uso dos eletrônicos. Qual criança já não ouviu da mãe uma frase como esta? Ricardo, já deu, né? Vamos desligar isso e fazer outra coisa? Deixa eu só passar essa fase. O que parece exagero para o filho, para a mãe é precaução. É ansiedade, quem joga demais, é depressão, é sedentarismo, problema postural. Mas se depender dos resultados de uma pesquisa internacional, os pais vão poder relaxar um pouco em relação a isso. O estudo publicado pelo jornal britânico Scientific Reports acompanhou 9.000 crianças de 9 e 10 anos durante 2 anos. E constatou que os meninos e as meninas que mais jogaram videogame tiveram um aumento médio de 2,5 pontos no QI, o quociente de inteligência. O Ricardo acredita que o videogame ajuda de várias formas. Bom, tem jogos que me ajudam no reflexo, na perspectiva de visão, na criatividade. Para este professor da USP que estuda o emprego dos jogos eletrônicos na educação, os games podem oferecer estímulos importantes. Ele pode aprender questões que envolvam matemática, raciocínio lógico, relações entre espaço, tempo, relações com aspectos históricos. Especialistas em educação entendem também que os videogames podem potencializar ainda mais o desenvolvimento das crianças, se o uso dos jogos for acompanhado por mediadores, que podem ser os pais ou professores. É o que esta escola da capital paulista oferece. Aqui o conceito de gamificação é usado em aplicativos e programas didáticos e tem ajudado na aprendizagem. A gente busca estratégias para que o aprendizado ele seja mais próximo do dia a dia do aluno. É mais fácil porque você está naquele pensamento que você está jogando, mas na verdade você está aprendendo. Mas, como tudo na vida, é preciso evitar o excesso. Tudo pode estimular. Na verdade, como tudo também, o game também merece alguns cuidados, né? Como, por exemplo, o exagero no uso desse objeto lúdico no cotidiano das crianças, né? Então,
Para tudo deve haver um equilíbrio. Orientações que são seguidas pela mãe do Ricardo. A diferença entre o remédio, né, e o veneno é a dose. E aí tem que dosar. Tem que dosar. Agora imagina um microscópio prático e de fácil acesso, sem precisar estar em um laboratório, mas na sua casa mesmo, direto no seu computador. Essa é a tecnologia de uma universidade particular aqui de Brasília, adotou para revolucionar os estudos dos tecidos e células e pode agilizar o diagnóstico de doenças como câncer. A iniciativa é inovadora no mundo acadêmico, uma tecnologia para que os universitários dos cursos de saúde acessem um sistema de microscopia virtual para análise online. A iniciativa já diminuiu os custos com a manutenção dos microscópios e aquisição de novos equipamentos e lâminas para o laboratório. A universidade trouxe a tecnologia quando os alunos estavam no ensino remoto por causa da Covid-19. Com a nova ferramenta, os estudantes conseguiram ter acesso ao microscópio do laboratório para dentro do computador em casa. Foi um facilitador, né? Bem importante, porque a gente pode acessar, né? Onde a gente estiver, não precisa ter o microscópio, que é muito difícil, é muito inviável, né? Então a plataforma foi um jeito bem interessante de trazer esse conteúdo para a mão. Assim. Mas a ideia não ficou só no mundo virtual. Hoje a tecnologia é utilizada no dia a dia do laboratório, oferecendo o uso de técnicas avançadas de sistematização de leitura diagnóstica. Nesse equipamento, ele tem todo o catálogo das lâminas aqui, né? Ele basta digitar o nome da lâmina e selecionar uma lâmina específica, né? Aqui em cima a gente tem uma barra de ferramenta com as mesmas funções que o microscópio convencional tem, né? Eu consigo avançar, dar o zoom na imagem, conforme ele desejar. Encontrei a estrutura que eu quero, eu posso realizar uma fotografia, salvar e fazer uma anotação. Este professor explica que a ferramenta auxilia na documentação fotográfica em laudos e atividades de pesquisa e rapidez para realizar medidas de lesões, importante para a identificação de tumores malignos. Que a gente documenta esses processos alterados no computador, a gente consegue então ter o acesso a eles posteriormente e aí eu não dependo mais da validade natural daquelas lâminas, eu vou poder continuar estudando elas, mesmo que seja num período muito prolongado, e aí eu não dependo de achar um novo caso com aquela doença. Segundo o médico patologista Fernando Soares, a ferramenta é acessível à comunidade científica em qualquer parte do país e do mundo. Então, tem um caso super difícil, vamos dizer assim, e aí eu posso mandar isso para o melhor patologista do mundo naquela área. Certo? Sem eu perder o tempo de eu pôr no correio, mandar a lâmina, etc. O especialista reforça ainda que a plataforma é uma ferramenta fundamental para a nova geração de alunos. O aluno tem dificuldade de enxergar as coisas no microscópio. Enquanto quando ele tem uma imagem dessa, ele pode parar, olhar no livro, voltar, ou ele tem uma coleção de imagens, ou seja, que ele pode falar, olha, igual a esse, tem mais esse, aquele caso. Né? Então, como ferramenta educacional, hoje ela é fundamental. Que bacana, né? A Neoenergia flagrou 4 bares do DF furtando energia elétrica. A energia que estava sendo furtada por esses estabelecimentos poderiam abastecer mais de 5.000 casas por mês. Olha só que absurdo, né? Essa é mais uma etapa da Operação Happy Hour, que tem fiscalizado comércios do DF com o objetivo de acabar com os furtos de energia em bares e restaurantes. Nós vamos falar ao vivo agora com o repórter Guilherme Glória, que traz mais detalhes para a gente. Guilherme, boa tarde mais uma vez. A Neoenergia vai cobrar dessas empresas o valor que foi furtado? Conta pra gente. Pois é, Vic, vai sim, viu? As empresas não vão sair, literalmente não vão sair impunes dessa não. Porque, inicialmente, esse tipo de crime parece vantajoso, né? Porque os estabelecimentos utilizam diversas máquinas. É claro que a quantidade de energia elétrica necessária, até para a iluminação de decoração, que é muito importante para restaurantes, né? É muito grande. E aí o pessoal pensa, eu vou conseguir economizar um pouquinho aqui, só que quer economizar de forma ilegal. Vale lembrar que o desvio de energia elétrica, os chamados gatos, como a gente fala popularmente, é crime, gente. É crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. E pode gerar, inclusive, cadeia, até 8 anos de reclusão.
Os 4 estabelecimentos agora dessa operação, que foram flagrados aí fazendo o chamado gato, eles ficam 3 na Asa Sul e 1 em Águas Claras. E como você falou, mais de 5 mil. De acordo com a Neoenergia, e é muito bom a gente falar assim, porque dá para ter uma noção melhor do que é esse consumo de energia do que se a gente falar em quilowatts-hora, pode abastecer por um mês 5.800 residências. Daí a gente tem uma noção de quanto que eles estavam desviando, né, de energia elétrica. Mas essas empresas, como eu falei, elas serão sim obrigadas pela Neoenergia Brasília a efetuar o pagamento daquele valor que era desviado e que não era cobrado. E só das 3 aí que ficam na Asa Sul, cerca de R$790 mil devidos. E é um valor que vai fazer muita diferença. Até porque, para você que está em casa, que talvez não saiba dessa informação, quando alguém ou alguma empresa desvia a energia elétrica, quem termina saindo prejudicado somos eu e você, porque a gente também vai pagar uma taxa a mais. Quando existem esses problemas, é claro que a empresa concessora de energia não vai ficar com prejuízo, então ela repassa para o cliente. Então, cada vez que a Neoenergia faz essas operações, que pega esses estabelecimentos, que pune e que consegue reaver o dinheiro, é mais economia para a gente. E num momento como esse, em que tudo está tão caro, que a gente está num momento tão apertado, nada melhor do que a gente ter condições de pagar menos na energia, né? A gente recebeu um vídeo do Luiz Paulo Marinho. Ele é gerente de gestão da Receita da Neoenergia Brasília. Ele falou um pouco sobre essa operação aí e trouxe algumas informações também. Vamos ouvi-lo. Estamos intensificando as fiscalizações para seguirmos no propósito de combater o furto de energia elétrica, que é prejudicial à segurança, aos consumidores e aos estabelecimentos que trabalham de forma correta. Parte do valor da energia furtada acaba sendo compartilhada entre toda a população do Distrito Federal, causando injustiça aos que atuam na legalidade. A Neoenergia Brasília reforça que os gatos representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento de energia para todos. O apoio da comunidade é fundamental para identificar os desvios e acionar a concessionária. As denúncias são feitas de forma anônima nos nossos canais de atendimento por meio do telefone 116 ou pelo site da Neoenergia Brasília. Como o Guilherme disse, né? A conta chega para todos nós, né, Guilherme? Obrigada, viu, pelas informações. 3 bandidos invadiram um restaurante na Asa Sul na madrugada desta quarta-feira. Eles não encontraram dinheiro, mas furtaram mais de R$3 mil em produtos, como vinho e uísque. Olha só. O crime foi neste restaurante na quadra 407, na Asa Sul. Toda a movimentação dos 3 homens foi registrada pelas câmeras de segurança. A ação aconteceu por volta das 2 horas da manhã. Nós estamos no exato local onde o suspeito fez o arrombamento. As imagens que a nossa produção recebeu foram registradas por aquela câmera ali que você está vendo na imagem do Rogério Dentinho. A gente vai mostrar agora aqui onde foi a porta de aço que eles conseguiram arrombar. Na imagem dá para ver que o suspeito chega aqui, ele usa algum utensílio para forçar essa porta. Aqui você vê que tem até uns amassados e aí ele conseguiu acesso à parte interior da loja. Lá dentro ficam expostos os vinhos e uísques. E foi aí que eles começaram a levar as garrafas. As imagens mostram que um dos homens usou um isqueiro para iluminar as garrafas e repassar as bebidas para os comparsas. De acordo com os responsáveis pelo restaurante, foram levadas cerca de 40 garrafas de vinhos e uísques. Alguns produtos eram importados e de alto valor. O prejuízo pode ser de 3 mil para cima. A gente ainda não apurou totalmente o custo dessas garrafas. Mas as pessoas que pegaram levaram o vinho do Porto, levaram uísques caros que a gente tinha também. Por conta da falta de rondas policiais na região, os restaurantes da quadra pagam por segurança privada no horário da noite e madrugada. Mesmo assim, isso não impediu a ação dos bandidos. A sensação de quem tem um comércio por aqui é de que os criminosos se sentem à vontade. Falta de policiamento gera esse conforto para os bandidos chegarem e poder achar que pode fazer qualquer coisa. E como o nosso restaurante tem as câmeras, isso foi bom para identificar esse suspeito
Mas se tivesse uma ronda mais efetiva, com certeza isso poderia ter sido amenizado e o prejuízo não ter sido tão grande. E ainda sobre esse assunto, nós vamos falar ao vivo agora com o delegado Isaac Azevedo, que é o responsável pela investigação desses furtos. Doutor Isaac, boa tarde. A polícia então continua procurando outros 2 ladrões que também ajudaram nesse crime, né? Exatamente. Boa tarde, Vitória. Ontem, de madrugada, ocorreu esse furto, né? 3 indivíduos foram lá, roubaram o porta do restaurante, levaram essas garrafas de bebida e depois o proprietário chegou, registrou a ocorrência, trouxe as imagens da câmera de segurança. Com as imagens da câmera de segurança foi possível ver, de forma muito clara, não sei se puderam visualizar aí no vídeo, o rosto de um dos suspeitos. Né? Imediatamente aqui a equipe investigadora da primeira DP realizou uma série de diligências e encontrou um desses suspeitos ali muito próximo ao local do crime, né? No supermercado Pão de Açúcar. Ele foi abordado, na busca pessoal encontraram uma porção de maconha com ele e foi conduzido até a primeira DP. Aqui ele confessou o crime, né? E ele trouxe um detalhe bem interessante, que ele disse que foi chamado por outros 2 moradores de rua, né? Ele é um morador de rua com longuíssimos antecedentes criminais, né? Incidente, inclusive, roubo de furto. Foi chamado por esses 2 para cometer esse furto lá nesse restaurante. Ele foi responsável pela vigilância, enquanto os outros 2 arrombavam a porta. E aí depois ele entrou e ele começou a procurar, é muito claro isso, as bebidas mais caras, né? Ele, inclusive, acende o isqueiro, começa a ver as bebidas mais caras, seleciona elas e eles colocam um carrinho de compra e vão até o posto da Torre, em busca de um comprador. Isso tudo ele confessou pra gente. Aí ele foi responsável por ficar vigiando o carrinho, enquanto os outros 2 foram procurar os compradores. Quando ele menos espera, chega uma gangue de moradores de rua, uma quantidade de mais ou menos 10, e começa a espancar esse sujeito, né? E pega o carrinho e ele foge e vai embora. Então, além de ele ter cometido furto, ele ainda foi vítima de um roubo, né? Fizeram essa armadilha para ele, bateram nele, e aí ele retornou novamente para o Pão de Açúcar, onde foi preso, conduzido à primeira DP e autuado por furto qualificado e posse de droga. Né? E, doutor, geralmente esses bandidos são ali conhecidos da região, são pessoas que vivem ali na Asa Sul, que rondam ali os locais, os comércios? Exatamente. O que a gente tem observado aqui? Que a maioria desses furtos e roubos que são cometidos aqui nas comerciais da Asa Sul são praticados por moradores de rua, né? A gente tem visto aqui nos últimos 6 meses, pelo menos, um aumento muito grande da população de rua nas cidades, né? E a gente sabe que, assim, somos solidários à questão de abandono, de estado de drogadição, de alcoolismo, mas a grande verdade que a gente tem observado aqui é que esses moradores de rua são multi-reincidentes em crimes patrimoniais, crimes graves, roubos, furtos, estupro, extorsão. E eles contam, inclusive, com a solidariedade dos moradores, né, que ajudam, e até a própria sociedade, de modo geral, algumas pessoas tratam de forma condescendente. E, na verdade, são criminosos, né? Não são pessoas carentes, que necessitam de ajuda. Na verdade, não vou generalizar, evidentemente, mas boa parte deles são criminosos. E aqui na primeira DP, por exemplo, nós estamos trabalhando com muita força para tentar prender esses indivíduos. Já efetuamos várias prisões esse ano, né? E os outros 2 comparsas desse rapaz já foram identificados e serão presos. Né? Eu vou representar pela polícia preventiva deles em breve, e a gente sabe que um desses comparsas dele é conhecido como mão leve, responsável por outros 5 furtos, iguais a esse aí, idênticos, aliás. Né? Todos ali nas imediações dos comércios da 400 e das 308, 308 e 408. Doutor, muito obrigada pelas informações. Fica aí o recado também para toda a população, né, que puder ajudar a polícia, pode denunciar, 197, também procurar aí a delegacia, né? Exatamente. Nós contamos muito com o apoio da população e para denunciar esses indivíduos, né? E principalmente para as pessoas que trabalham no mercado, né? No mercado da Asa Sul, na parte de perdas. Sempre que ocorrer um furto, ou um roubo, uma extorsão, né, que venha até a delegacia, registre a ocorrência para que nós tomemos ciência desses crimes e possamos investigar e prender esses indivíduos. Obrigada, doutor. Boa tarde. Obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Obrigado, boa tarde.
E atenção, agora há pouco aconteceu um acidente com um caminhão que transportava gados ali na altura do Catetinho. As câmeras de segurança do DER flagraram o momento do acidente. Vamos ver. Os bombeiros foram para o local para prestar socorro. Os atendimentos estão sendo feitos neste momento. Nas imagens é possível ver que um boi foge e atravessa a pista. Ele acaba invadindo a pista do BRT. Olha só que perigo. E na sequência, um homem corre atrás do animal. Mais atualizações desse acidente você deve assistir no SBT Brasília, segunda edição. Agora vem cá, diante de tantos fast foods e outras tentações, tem sido fácil manter uma alimentação saudável? E como está a rotina do seu filho? Dados do Ministério da Saúde mostram um cenário preocupante. Aqui no DF, mais de 55 mil crianças entre 5 e 9 anos estão obesas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica endocrinologista Anita Vilela. Doutora, obrigada pela participação. Conta pra gente quais são os impactos da obesidade na vida das nossas crianças. Boa tarde. Boa tarde, Vitória. O impacto é muito grande, né? A obesidade é uma doença crônica que aumenta a mortalidade e piora a qualidade de vida. E uma criança obesa, a chance de ser um adulto obeso é muito grande. Sim, e a obesidade, né? Ela pode ser desencadeada por outras doenças? Sim, a obesidade pode ser desencadeada por outras doenças, e tem doenças que estão associadas a ganho de peso, né? Por exemplo, hipotiroidismo, doença de Cushing. Mas são doenças que raramente são causa de obesidade. A causa de obesidade, em geral, é ambiental. Existe um fator genético, né? Crianças que são filhos de pais obesos tendem a ser obesos, né? Quando pai e mãe são obesos, a chance da criança ser obesa é 80% quando se torna adulta. Mas isso não é só a questão genética, a gente não herda só os genes, a gente herda também os comportamentos da família. Sim, e quais são os principais fatores, né? O sedentarismo e a má alimentação são os principais fatores da obesidade? Sim, esses são fatores bem importantes. O que acontece? Hoje a gente vive no modo o nosso modo de vida atual é um modo de vida obesogênico, né? Todas as pessoas estão em risco de obesidade. A princípio, a obesidade aumentou muito nos últimos anos e vem aumentando, né? E o que se percebe é que nós, como sociedade, não temos mudado o nosso direcionamento. O que acontece? Esse modo de vida hoje obesogênico está relacionado a quê? Alimentação de má qualidade, né? Muito alimento ultraprocessado, fast food, conforme você disse. Excesso de alimento em quantidade. Por outro lado, a gente tem também a questão do sedentarismo. A Brasília, sobretudo, é uma cidade que não convida tanto ao movimento, né? Cidades menores, normalmente, você vai para a escola a pé, você vai para o trabalho a pé, né? A questão das telas hoje é um problema muito importante. As nossas crianças estão sendo expostas a muito tempo de tela, que gera um tempo muito ocioso, com um gasto de energia muito baixo. Além disso, uma outra questão importante é como a gente está cuidando do ritmo, da rotina dessas crianças. O repouso diminuiu também, né? Você vê muitas crianças, às vezes, dormindo muito tarde, sem ritmo, sem rotina. Isso também é importante para o cuidado do nosso metabolismo. Então, você vê que é uma coisa ampla que acontece atualmente na sociedade, e as crianças, na verdade, são apenas um reflexo desse modo de vida dos adultos. E como estimular, né, as crianças ao consumo de alimentos mais saudáveis? Talvez incluir, na hora de fazer uma compra no mercado, ir na feira. Como que o pai e a mãe conseguem ensinar a criança sobre a boa alimentação? Ensinar é, na verdade, um ato de autoeducação. Não é possível você ensinar algo que você não faça. Então, a primeira coisa, os pais, os educadores, então não são só os pais, também isso na escola, né? A própria sociedade, mas os pais mais diretamente, precisam mudar o jeito de se alimentar. Então, inicialmente, tirando os ultraprocessados e colocando os alimentos naturais, vegetais, frutas, comida de verdade, né?
no dia a dia da alimentação da família, deixar realmente de comprar vários tipos de alimentos que a gente compra habitualmente no mercado e colocando aquilo na vida de uma forma natural. A criança, ela constrói hábito no seio familiar. Então, se você mudar o hábito, o seu hábito, a mãe, o pai mudarem o hábito na família, a criança vai junto. Sim. Então, essa é a melhor forma de modificar hábito de vida. Sim, isso faz com que a criança até mesmo faça escolhas melhores fora de casa. Não tem ali a presença dos pais para falar o que deve ou o que não deve comer, às vezes um aniversário, até mesmo uma cantina de escola, ela consiga fazer essas escolhas mais saudáveis? Com certeza, porque se eu estou habituado a fazer uma boa escolha, se toda vez que eu vou num restaurante, o meu pai e minha mãe escolhem determinado alimento, por exemplo, sempre escolhem água para beber na refeição em vez de escolher refrigerante. Eu vou crescer, com o tempo eu vou passar a escolher a mesma coisa, eu repito, né? Hábito serve tanto para o bom como para o ruim. Um bom hábito ele é repetido depois e um hábito ruim também é repetido. Então isso está refletindo os hábitos que a sociedade do Distrito Federal está vivendo, né? Hábitos ruins, precisa mudar isso em casa, no dia a dia. E o melhor momento é quando o indivíduo está como criança, porque como ele ainda está construindo, de certa forma, não tem uma consciência plena da vida, ele vai imitando ali os pais de uma forma natural. Depois, quando adulto, isso é muito mais difícil. Eu que trato obesidade, percebo isso. É difícil você desconstruir hábitos que às vezes estão tão arraigados. Sim, doutora, obrigada, viu, por todos os esclarecimentos, toda a ajuda, né? A gente reforça aqui a importância de criar hábitos mais saudáveis, porque como a senhora explicou muito bem, né? A criança replica, né? Replica todo o ensinamento e tudo que vê os pais fazendo, ela também faz, né? Obrigada, viu, doutora, pelas informações. De nada. Vamos falar de política agora? O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quarta-feira de um culto com representantes da bancada evangélica. Já o ex-presidente Lula fez campanha pelo Nordeste e pode receber apoio do PROS. Logo pela manhã, Jair Bolsonaro esteve em um culto promovido pela bancada evangélica do Congresso Nacional. Candidato à reeleição, Bolsonaro voltou a criticar a carta em defesa da democracia e do sistema eleitoral, divulgada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Vimos durante a pandemia, tudo podia ser feito. Vocês todos sentiram um pouco do que é ditadura. E nenhum daqueles que assinam cartinhas por aí se manifestaram naquele momento. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo confirmou que assessores de Bolsonaro cancelaram a participação do presidente em 2 eventos marcados para a semana que vem. Bolsonaro iria participar de uma palestra e um jantar em 11 de agosto, o mesmo dia do ato de leitura da Carta em Defesa da Democracia, que o presidente disse que não irá assinar. Simone Tebet, do MDB, e Felipe Dávila, do Novo, já estiveram com os representantes da entidade. Na terça-feira, dia 9, será a vez do ex-presidente Lula. A Fiesp não informou se irá reservar uma nova data para Bolsonaro. Nesta quarta, Lula segue em campanha pelo Nordeste. O ex-presidente participa agora à noite de um ato em Teresina. A campanha de Lula aguarda uma definição do PROS. O candidato da legenda, o empresário Pablo Marçal, anunciou a renúncia e o partido deve apoiar o ex-presidente. Lula também articula um eventual apoio de André Janones, do Avante. A candidata do MDB, Simone Tebet, não teve agenda de campanha nesta quarta, assim como Ciro Gomes, do PDT. Até agora, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu o registro de 4 candidaturas à presidência da República. Além do PROS e do PCB, nesta quarta-feira, a Unidade Popular Socialista registrou a chapa formada por Leonardo Péricles e Samara Martins. E o Novo confirmou Luiz Felipe Dávila e Tiago Mitraldi. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu o sistema eleitoral brasileiro e disse que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional. Na abertura da primeira sessão do plenário no segundo semestre, o presidente do Senado reafirmou a confiança no sistema eletrônico de votação. Eu tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas.
por meio das quais temos apurado os votos desde 1996. Sei que esta posição é amplamente majoritária no Congresso Nacional. As urnas eletrônicas sempre foram motivo de orgulho nacional e trouxeram, nestes 26 anos de uso no Brasil, transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições. O discurso ocorreu pouco depois de Pacheco receber uma carta de mais de 50 entidades da sociedade civil pedindo que o Congresso reaja diante dos ataques à justiça eleitoral. Durante a tarde, o presidente da União Interamericana de Organismos Eleitorais, Lourenço Córdoba, explicou o acordo fechado com o Tribunal Superior Eleitoral nesta semana para acompanhar as eleições no Brasil. Expressaremos com total transparência, com independência, com imparcialidade, o ponto de vista de los integrantes de esta misión respecto del desarrollo del proceso eleitoral brasileño. Também nesta quarta, técnicos das Forças Armadas foram ao TSE fazer a inspeção nos códigos das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições. O código-fonte é o conjunto de instruções que faz funcionar a urna eletrônica, programando o sistema de votação e apuração. Desde outubro do ano passado, outras entidades fiscalizadoras, como a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal, tiveram acesso ao código para verificar possíveis inconsistências. Na ocasião, o Ministério da Defesa também havia sido convidado. Até o dia 12 de agosto, 9 integrantes das Forças Armadas virão a esta sala dentro do TSE para inspecionar 17 milhões de linhas do código-fonte das urnas. Aqui só podem entrar representantes de entidades fiscalizadoras. Celulares e demais equipamentos eletrônicos ficam do lado de fora. Dos partidos políticos, até agora, só o PTB fez a inspeção. O PL do presidente Jair Bolsonaro foi ao TSE apenas para tirar dúvidas. Segundo o TSE, nenhuma inconsistência foi encontrada. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta-feira se as alterações na Lei de Improbidade Administrativa aprovadas no ano passado se aplicam a casos anteriores às mudanças. Se os ministros decidirem que sim, políticos atualmente inelegíveis podem retornar os direitos de disputa a cargos públicos. É o segundo tema da retomada dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal neste semestre. O julgamento pode beneficiar políticos como os ex-governadores Antony Garotinho, do Rio, e José Roberto Arruda, do Distrito Federal, condenados pela Lei de Improbidade Administrativa. A norma original, sancionada em 1992, previa punição para políticos e agentes públicos que tenham causado dano aos cofres públicos ou enriquecido ilicitamente. Mas, no ano passado, a lei foi alterada no Congresso Nacional. A nova redação determina que os réus nestas ações só podem ser condenados se for comprovada a intenção de cometer a irregularidade, o chamado dolo. A mudança também estabelece prazo de 1 ano para que o Ministério Público dê continuidade às ações ajuizadas pela Fazenda Pública. Estas regras novas são extremamente suaves, extremamente fluidas. Esses prazos correm rapidamente para que os processos sejam rapidamente arquivados. Ou seja, criou-se um ambiente muito favorável ao rápido arquivamento dos casos de improbidade. Os ministros do Supremo analisam o caso específico de uma procuradora condenada a ressarcir os prejuízos causados ao INSS por negligência na função. A decisão do plenário vai ter repercussão geral, ou seja, servirá como base para processos semelhantes em andamento no país. A Ordem dos Advogados do Brasil se posiciona favoravelmente à aplicação das mudanças aos condenados em casos julgados anteriormente. A OAB ela busca defender aquilo que é considerado justo e a melhor interpretação dos princípios constitucionais. A partir do momento que você tem a edição de uma norma mais benéfica
que traga um benefício para aqueles que são réus em ações de improbidade, ela deve retroagir também para alcançar fatos passados. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que regulamenta o teletrabalho, o chamado home office, e prevê novas regras para o pagamento do vale-refeição. O texto ainda precisa ser analisado pelo Senado. A medida provisória modifica algumas regras do auxílio alimentação. O trabalhador conseguirá, por exemplo, trocar a bandeira das operadoras de cartão. O vale poderá ser usado em restaurantes ou para compra de alimentos no comércio. A novidade é que os funcionários poderão fazer saques em dinheiro quando o valor não for gasto após 60 dias. A medida provisória também define regras para o trabalho remoto e foi editada pelo governo para dar segurança jurídica às empresas e aos funcionários. Segundo o texto, é considerado teletrabalho a prestação de serviço fora das dependências da empresa, durante a maior parte do tempo ou de maneira híbrida. O texto também prevê a contratação por jornada, tarefa ou produção. O horário de trabalho terá descanso legal assegurado. Trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos devem ter prioridade. O teletrabalho terá que constar no contrato individual dos profissionais. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga os planos de saúde a ampliarem a cobertura para tratamentos e exames. O projeto também inclui a cobertura de procedimentos que estão fora do rol da Agência Nacional de Saúde. Quem vai trazer mais detalhes desse assunto para a gente é a repórter Larissa Arantes. Lari, boa tarde, é com você. Ei, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, esse projeto foi aprovado pela Câmara ontem, ainda precisa ser analisado pelo Senado, mas ele só deve entrar na pauta para análise dos senadores na semana que vem. Mas é claro que a gente segue monitorando, porque tudo pode acontecer no Congresso, né, Vitória? E a gente lembra que no mês passado o Superior Tribunal de Justiça, ele determinou que os planos de saúde só precisavam cobrir tratamentos e procedimentos que estivessem ali previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso causou uma reação muito forte da sociedade civil organizada, muitas entidades que representam, por exemplo, pais com filhos que precisam de tratamentos específicos e tratamentos caros, medicações caras. Essas pessoas reagiram, né, protestaram contra essa decisão do STJ, e aqui no Congresso vários parlamentares anunciaram que tinham a intenção de apresentar projetos para voltar então ao que era antes da decisão do STJ, e na Câmara então esse projeto aprovado, né? O que ele determina? Ele determina que aquele rol de procedimentos da ANS, ele é apenas um exemplo, ele deve servir de exemplo, ele não pode ser taxativo, ou seja, dificultando que os planos de saúde tenham que cobrir procedimentos e tratamentos, como eu disse aqui, alguns mais caros e muito específicos. Agora a gente segue acompanhando, porque, como eu disse, precisa passar agora pelo Senado. A Câmara fez uma semana de esforço concentrado, está fazendo uma semana de esforço concentrado agora. Na semana que vem o Senado ainda tem mais uma ou duas sessões, e aí sim esse projeto poderá seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E lembrando, né, ele pode vetar algum ponto ou sancionar da forma como for aprovado aqui pelo Congresso, mas como eu disse, já era uma demanda, uma reivindicação dessas entidades que representam essas pessoas que precisam de tratamentos específicos e muitas vezes muito caros. E agora, então, aqui no Congresso, esse projeto tramitando, e ao que tudo indica, vai ser incluído na pauta na semana que vem do Senado. Vitória. E a gente continua acompanhando, né, Lari? Obrigada, viu, pelas informações. Vamos voltar ao noticiário local. Mais um caso de feminicídio aqui no DF. Dessa vez foi na QNN1, em Ceilândia Norte. O principal suspeito é o companheiro da vítima. E olha só essa história. O homem procurou um posto dos bombeiros falando que a companheira não estava conseguindo respirar. Quando a equipe chegou, eles encontraram a mulher caída no quarto. A vítima é Jeane Santos, de 31 anos. Os bombeiros tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu. Nós vamos voltar a falar, né, com a repórter Suane Guerreiro, que tem mais detalhes desse crime pra gente. Suane, boa tarde mais uma vez. Esse homem já foi preso?
Oi, Vitória. Infelizmente, ainda não. Ele segue foragido e a família está muito abalada com o que aconteceu com a Jeane. Inclusive, esse homem buscou o corpo de bombeiros e, segundo a família, isso pode ter ocorrido para tentar justificar ali que ele não tivesse cometido esse crime. Os bombeiros que chegaram lá identificaram sinais de violência, né, no corpo de Jeane, inclusive de estrangulamento, o que pode ter gerado inclusive esse óbito. E aí a gente está aqui com a família da Jeane, que está muito abalada. E aí depois disso, né, essa aqui é a tia dela, a Jaqueline, todo mundo realmente muito abalado. Esse homem que, enquanto os bombeiros estavam ali fazendo o atendimento, ele fugiu e até agora ele não foi encontrado. A gente lembra que eles conviviam há 8 anos e que eles deixam uma filha de apenas 11 anos e que, inclusive, Vitória, ela estava lá e viu tudo o que aconteceu, um verdadeiro absurdo. Além disso, a gente mostra também que tivemos sinais de violência doméstica, não só agora, que isso vem, segundo a família, de algum tempo. Inclusive, no ano passado, foi feito um boletim de ocorrência, só que esse processo foi arquivado. E quem conta pra gente um pouquinho dessa história é a Jaqueline, é a tia da Jeane, que está muito abalada. A gente realmente fica muito indignado com uma situação como essa, mas essa situação de violência, ela já vinha perdurando por algum tempo, não é isso? Jaqueline, conta pra gente nessa história. Já vem acontecendo há algum tempo. Ela aparecia aqui na casa da minha mãe com várias marcas, machucado. Uma vez ela relatou para mim que ele enforcou ela até desmaiar ela. Ele já tinha falado várias vezes que ia matar ela. E a gente, assim, quando ela sumia, a gente tinha muito medo de ter acontecido alguma coisa. Conversava com ela. Inclusive, quando a mãe dele ligou, falou que ela tinha morrido de overdose e que o pescoço dela estava inchado por causa de uma manobra que o bombeiro tinha feito para ressuscitar ela. Eu achei estranho, muito estranho. Por que ele não estava no local e a família dele em cima da gente o tempo todo, sem deixar a gente conversar com a polícia, entendeu? Assim, eu acredito que ele tem a culpa, entendeu? Porque se ele não tivesse, ele não tinha fugido. Largou a filha dele lá no local, com o corpo da mãe lá morta no chão, entendeu? O conselho tutelar apareceu, era meio-dia, por volta de meio-dia, a criança no local, a gente não podia tirar. Então, assim, eu quero justiça, eu quero que ele seja encontrado. Acredito que ele não esteja mais em Brasília, porque a família dele também é muito grande. A ex-mulher dele mora na Bahia, eu creio que ele esteja por lá também, que ele tem um filho lá. E a família dele está escondendo ele, eu tenho certeza disso. E em relação a Jeane, então você falou que já tinham outros episódios, né, de violência, vocês tentaram, né, dar um conselho para ela, fazer com que ela saísse desse relacionamento. Como era quando eles chegaram a se separar alguma vez? Chegaram a se separar várias vezes. Ela vinha para cá, ou então ia para minha casa, ele ia atrás, ele ficava ligando, ele chegava aqui na casa da minha mãe gritando atrás dela, ficava louco, atrás de todo mundo da família, até ela voltar. Dizia que ia melhorar alguma coisa? Sempre falava que ia mudar, que aquilo era só briga de casal. E ela também acreditava nisso, que ele ia mudar. E você falou que eles não diziam onde moravam, é isso? Eles sempre mudavam, a gente não sabia. A gente sabia, assim, que tinha essa casa da mãe dele, porque lá onde ela foi encontrada morta é a casa da mãe dele. Aí, os outros locais a gente não sabia. Ela aparecia aqui, mas a gente mesmo, para saber onde ela morava, não sabia. E agora, né, a gente tem a filha dela de apenas 11 anos que via, então, esses maus tratos, essa violência. Como é que está agora a situação da filhinha dela? A filha dela foi encaminhada para o Conselho Tutelar ontem, e a Jeane tem um irmão por parte de mãe, né, parte de pai, que ele tem melhores condições, ele pediu a guarda dela, inclusive o Conselho Tutelar já liberou ela para ir com ele, ante a decisão do juiz. E como é que fica nessa situação, né? Como é que vocês se sentem diante dessa situação, né, de impotência, de tentar ajudar, de ver uma situação que poderia, né, virar um caso, como se tornou aí um possível feminicídio? A gente fica muito chateado, porque era uma pessoa que andava aqui na casa da minha mãe o tempo todo, demonstrava, assim, uma pessoa totalmente tranquila, mas ela sempre falou que ele era agressivo. Ela parecia muito machucada. A família dele também sempre escondia as coisas que aconteciam, né? Ela tinha uma medida protetiva contra ele.
assim, era muito difícil, um relacionamento conturbado. E não era só 8 anos que eles estavam juntos. A Giane tinha 31 anos e ela começou a se relacionar com ele, ela tinha de 13 para 14 anos. Bom, e aí o velório da Giane já está marcado para amanhã, às 15 horas, no cemitério de... às 3h30, isso, 3 da tarde. Às 13h30. Às 13h30, isso no cemitério de Taguatinga, Vitória. E a gente sempre deixa aquela mensagem, né, para não normalizar essa situação de violência. Se você estiver passando, conhecer alguém que está passando por isso, para buscar ajuda, para denunciar, para que não ocorra casos como esse. Vitória, é com você. Uma tristeza, né, Soane? Agora a família chora e esse homem está desaparecido. Então, o que a gente espera é que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. Obrigada, Soane, pelas informações. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente volta já. E hoje nós vamos conhecer a exposição Beyond Van Gogh, que já foi vista por mais de 20 milhões de pessoas em vários países do mundo. Está estreando hoje aqui no Distrito Federal. A exposição traz uma mistura de luz, arte, cor, música e formas que são projetadas no chão e nas paredes, dando a sensação de estar dentro das obras do pintor. Muito legal, né? Nós vamos falar ao vivo agora com o repórter Maicon Leão, que foi lá conferir essa exposição. Maicon, me conta como que está sendo essa experiência de se sentir dentro de uma obra, de um quadro de Van Gogh. Hoje só coisa boa aí para você, hein? Hoje o dia tá bom, viu, Vitória? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. É exatamente essa sensação que a gente tem de estar dentro das obras. A gente está vendo aqui o pessoal tirando foto no quadro. Essa é a experiência que quem vier visitar a exposição vai ter. Vou atrapalhar a foto um pouquinho só para conversar com vocês. O que vocês acharam dessa experiência de conseguir sentir mesmo como se estivesse dentro da obra? Boa tarde. Ai, é maravilhoso. A gente ainda está só no comecinho e a gente já está achando tudo. Vitória, ela falou que é só no comecinho porque são várias salas. Essa que é a primeira que a gente está vendo. Vou deixar vocês continuarem tirando a foto. Obrigado, viu, gente? E nessa primeira sala, Vitória, estão quadros que contam um pouco da história, algumas frases de Van Gogh. E aí você vai andando e vai conhecendo aos poucos. E aí, por onde a gente passa, tem essas telas. E aí a gente vai andando e vai encontrando justamente outras salas. Mas antes da gente passar dessa daqui, a gente vai conversar um pouquinho com o Horácio Brandão, que é um dos organizadores aqui do espaço, para contar pra gente como é que é essa experiência. A gente já viu que o pessoal ali bem no início já está bem ansioso, porque a gente tem toda uma preparação. As salas a gente vai passando pelas salas e tendo novas experiências. Boa tarde. A experiência, boa tarde. A experiência, ela é única de cada pessoa. E é impressionante, se duas pessoas passam pelo mesmo caminho, veem a mesma cena, elas têm uma interpretação totalmente diferente. E essa é a beleza dessa exposição, que começa com essa área educativa das trocas de cartas entre o Van Gogh e o seu irmão Theo. Pouca gente sabe, mas o Van Gogh, antes de ser pintor, ele quis ser pastor. Então a palavra da fé, a palavra de amor dele é muito presente. Então tem um quê de filosofia. A pessoa já entra nesse salão e começa a perceber como era a cabeça desse gênio, né? E tem essa frase que eu gosto muito que fala: gostaria de caminhar contigo para averiguar se olhamos as coisas da mesma forma. Que é justamente isso, cada um tem a sua percepção. Então... E aí eu já vou estender para te convidar para a gente continuar andando e mostrar para quem está em casa também, para ver se a gente consegue enxergar as coisas da mesma forma. Essa primeira sala é justamente onde tem as frases que contam um pouco a história, e aí na próxima, por exemplo, a gente já vai mergulhar em uma obra? A gente vai mergulhar numa área da maior inspiração que Van Gogh deixou pra gente, que é um caminho dos girassóis. Então, que é gente, você que está em casa, se prepare. Muito curtida pelas pessoas, literalmente. É um ambiente instagramável, né? Elas chegam e começam a ter uma percepção sensorial da obra dele. Pela mudança da cor, você que está em casa já percebe que o ambiente é, assim, muito bacana. E a gente percebe que as fotos aqui são para todos os lados, né, Horácio? Sim, essa exposição ela é bastante... além de imersiva, ela é interativa e as pessoas querem ter um registro disso. Esse é um caminho que já tem até um cheiro diferente, né? Ele é sensorial a partir daqui. Então aqui você começa a treinar, a aguçar a percepção sensorial do espectador, até chegar na grande sala que daqui a pouco a gente está nela. Esse é o suspense, ou seja, é uma imersão completa, não é só olhar e ver, você sente o cheiro aqui, Vitória. Como a gente estava falando, todas as salas ela tem uma experiência diferente e você tem uma preparação justamente para fazer esse caminho. A gente passou pela primeira, que conta um pouco da história, a gente passa por essa aqui
E a expectativa maior é justamente numa outra sala que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mas antes, como a gente falou de preparação, essa que a gente vai entrar agora não é a sua televisão que vai ficar com defeito, não. Realmente a iluminação vai ficar completamente escura, você vai deixar de perceber a gente, mas tudo faz parte da preparação para que a nossa pupila consiga entender melhor o que está acontecendo na outra sala, Horácio. Isso, essa se chama waterfall, então ela é uma cascata de luz num ambiente mais escuro, para que você treine seu olhar para entrar na grande sala imersiva, que é onde a magia acontece. São muitos projetores, viu, Vivi? Justamente para mostrar para quem está em casa como que funciona, mas só quando você está aqui mesmo que você consegue ter uma noção. E a grande expectativa é justamente para essa outra sala aqui, a luzinha no fim do túnel aí na sua televisão, que é justamente a sala onde a gente tem a maior imersão. São mais de 30 projetores para que a gente consiga sentir como se estivesse realmente dentro da obra, né, Horácio? São 40 projetores, significa 40 cinemas operando ao mesmo tempo, com o servidor. E ele dá essa sensação de que não há fim nem começo, não há uma linha do horizonte. Então você está efetivamente dentro de um quadro de Van Gogh. Essa é a magia que se dá nesse espaço e as pessoas começam a interagir, deitam no chão, dançam valsa, beijam na boca, sentam para meditar. Hoje tinha uma senhora chorando junto com o filho. Então, assim, essa exposição, ela traz um componente, além de sensorial, eu diria até espiritual mesmo, né? E aí tem essa transição de telas, que a gente percebe que igual, tudo ficou preto novamente, porque vai iniciar uma outra obra. Sim, esse é um patchwork, por exemplo, que daqui a pouco tem as assinaturas dele, são fragmentos de muitos quadros do Van Gogh, focado na assinatura. Essa exibição, ela dura mais ou menos 45 minutos, a pessoa tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. E esse looping acontece a cada quase 50 minutos. Então a gente vê uma mistura de mais ou menos umas 200 obras de Van Gogh nessa instalação de áudio e vídeo. E aí tem isso, nuances de cores, nuances de tons. A gente vai passar por algumas obras fundamentais, como A Noite Estrelada, O Quarto em Alice. A gente vai ter a presença dos girassóis aqui. Eles aparecem nessa pilastra, que é um dos quadros mais emblemáticos da obra do pintor. E é isso, então a pessoa fica imersa literalmente na obra dele. Um artista que só vendeu um único quadro em vida, totalmente desconhecido dos seus contemporâneos, e só depois de sua morte, que a cunhada dele, que perde inclusive o esposo, o Theo, que fica com essa obra e faz uma grande coletiva em Paris, e aí entende a genialidade desse cara, que pintou a natureza de uma forma que nunca tinha visto, essa presença, essa firmeza nas cores, essa firmeza na pincelada. Então essa exposição, ela te dá uma perspectiva bastante ampla que talvez você não tivesse no museu, com poucas obras dele possíveis de serem vistas, né? Horácio, o mais interessante de tudo é porque, igual você falou, a gente não consegue identificar onde essa obra começa, onde ela termina, e até a nossa sensação mesmo de altitude dá uma balançada no corpo da gente, a gente fica sem entender o que está acontecendo realmente, né? De tempo e espaço, você esquece onde você está, né? A gente está aqui no Parque Shopping, e as pessoas passam aqui um tempo e começam a perceber desde os primeiros traços, que agora a gente está exatamente no começo da projeção, que explica como nasceu esse traço. Então você percebe num fundo escuro o detalhe, a delicadeza antes dele fazer aquela profusão de cores que é tão característica do seu trabalho. Horácio, para quem quer participar, quiser ver como que funciona, a gente já adiantou que hoje é o primeiro dia dessa exposição, que já rodou o mundo, mais de 20 milhões de pessoas tiveram a oportunidade de presenciar, de participar dessa imersão, e agora os brasilienses, galera do entorno aqui, tem essa oportunidade. Como que funciona para participar, os horários, os valores? É como cinema, você vai escolher qual a sua sessão, é só entrar no site, o Beyond Van Gogh Brasil, e o Instagram tem lá a informação, e você programa que dia e que horário você quer vir, e aí você tem um horário para chegar, mas não tem hora para sair. Normalmente a experiência dura em torno de 1 hora, e além das salas de exposição, você tem um café com a patisserie de primeiro nível, assim, então as pessoas podem beber, tomar um café. Temos uma loja também bastante completa,
É uma experiência para a família toda, não tem idade, não tem sexo, não tem religião. Van Gogh para todos, um artista que morreu há quase 1,5 séculos atrás e provoca essa febre mesmo, né? Tem uma no Rio de Janeiro e tem essa aqui, e os brasileiros estão tendo uma oportunidade que outros estados não terão, porque finda em Brasília essa Beyond Van Gogh. Obrigado, viu, Horácio? Ou seja, é um convite, Vitória, que você não pode perder a oportunidade. Eu vou fazer igual vi muita gente falando, de sentar e daqui ficar contemplando, viu? Obrigado. O resto do jornal para você. Nossa, que lindo, que especial, hein, Michael? Nossa, aqui já deu para ter uma ideia de como tá incrível essa exposição. A tela fica toda preta e depois as imagens vão surgindo. Muito lindo. Obrigada, Michael. Bom, e aconteceu um acidente de trabalho numa obra no setor de Oficina Sul. Um operário ficou ferido. Um ajudante de pedreiro foi atingido por um pilar que estava sendo retirado para a construção de uma caixa de contenção. No momento do acidente, uma equipe do Corpo de Bombeiros passava pelo local. Os trabalhadores do canteiro pararam o veículo e pediram ajuda. Foi preciso o apoio de outra equipe para resgatar o rapaz de 23 anos que caiu num fosso de quase 3 metros de profundidade. O operário foi levado ao hospital de base com dores no tórax e escoriações pelo corpo. Bom, a gente fica por aqui, agora você fica com SBT Esportes. Muito obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau!